Nós vamos trabalhar alguns vídeos da disciplina de Algoritmos e Programação 1 e inicialmente nós vamos abordar a parte prática. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar a parte de introdução da utilização do DevC++ e da configuração dos principais comandos. A versão que eu estou utilizando aqui é a versão 5.11, mas no material didático que eu coloquei lá para vocês, lá no Liceu, tem um arquivo chamado Material Algoritmos e Programação 1 C++ parte prática. Nesse documento contém um link para poder instalar direto do desenvolvedor do aplicativo. Então oriento que quem não instalou o DevC ou que porventura tenha instalado a partir de outro link que não seja o que eu orientei, por favor que desinstale ou instale a partir desse link. Quando a gente trabalhou em sala de aula, a gente trabalhou algumas características, algumas explicações, e eu quero apresentar para vocês algumas características, mas eu ressalto que é de forma bem abstrata, ou seja, nós não vamos aprofundar muito na área de tecnologia, porque se a gente for aprofundar muito na área de tecnologia, a gente vai perder um pouco do foco dessa disciplina para o curso de vocês, que é estimular a lógica. Então, por exemplo, aqui a gente tem a IDE do programa, DevC++, onde nessa IDE, a gente chama de IDE, essa interface do sistema, onde a gente vai trabalhar com o código-fonte, enfim. A primeira coisa que a gente vai trabalhar é que vocês observem que os meus comandos aqui, eles estão em inglês. Quando eu instalo, a partir desse documento que eu falei há pouco, ele tem algumas orientações onde eu escolho a língua que eu vou trabalhar. Mas se porventura no momento da instalação você não tiver escolhido a língua portuguesa, não tem problema. Tem como a gente realizar essa alteração. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como realizar essas alterações. Então eu vou vir aqui em Tools, vou vir nessa segunda opção que eu tenho aqui, vou clicar nela. Quando eu clico nessa opção, observem que aqui eu tenho Language. Então eu vou mudar aqui de inglês para português. Uma vez feita essa alteração, eu clico em OK novamente, e observem que aqui ele mudou a língua dos comandos que a gente vai trabalhar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um novo arquivo para trabalhar. Existem duas formas de abrir um novo arquivo, ou eu venho aqui arquivo, novo e arquivo fonte, na verdade três, ou eu aperto Ctrl N, ou eu venho direto nesse ícone aqui que é o novo. Eu só gostaria que vocês prestassem atenção, porque em alguns momentos se vocês clicar em arquivo novo e vir em projeto, ele não vai estar de acordo com o que a gente vai trabalhar na disciplina. A gente só vai trabalhar arquivo fonte, então tome esse cuidado na hora de abrir um novo arquivo. Então eu vou abrir um arquivo fonte. Observem que a gente trabalhou em sala de aula com algumas características. A primeira coisa que a gente trabalhou foi a questão da inserção do número das linhas, que eu gostaria que todos vocês aprendessem a inserir esse número de linhas aqui. Tá? Então a gente vem aqui, por exemplo, ferramentas, opções do editor, e dentro do opções do editor a gente tem aqui o campo fonte, a aba fonte na verdade, e eu vou fazer uma marcação aqui de número de linhas para poder já aparecer aqui. Outra coisa que eu queria trabalhar com vocês é o tamanho da fonte. Então aqui nesse campo aqui eu posso vir e aumentar ou diminuir o tamanho da fonte que vai aparecer aqui na minha interface. Então eu queria que vocês fizessem essa formatação. Pode ser, por exemplo, que aconteça em algum momento que você digite a contrabarra ou a barra e apareça algum outro símbolo que não seja o que você digitou. Se por acaso isso acontecer, vocês venham aqui nesse mesmo local, opções do editor, aqui, ferramentas, opções do editor, e verifique a fonte que está sendo trabalhada, porque dependendo da fonte aparece outro símbolo. Então escolha Consolas ou Courrier ou outra fonte que você consiga trabalhar da forma correta que você utiliza na língua portuguesa. Então uma vez definido o número de linha, formatado o tamanho da fonte e a fonte que eu vou utilizar, eu vou começar a trabalhar aqui com o meu programa. Então a gente vai começar a trabalhar. Observem que aqui ele utiliza abas, então aqui a primeira coisa que eu tenho é uma aba. Por enquanto eu não preciso me preocupar em salvar esse arquivo, porque quando eu for compilar ele já salva. Mas às vezes, se eu não quiser ficar perdendo nenhuma informação, eu posso vir aqui em arquivo, eu posso vir salvar como,
Então, ou eu compilo e espero para salvar, porque toda vez que eu compilo, ele já pede para salvar se eu não tiver salvo antes. Então, eu faço uma das coisas. Uma orientação é vocês irem criarem uma pasta em algum local para salvar os arquivos. Então, eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho, vou criar uma pasta com o nome vídeos, aqui dentro. Vou colocar salvar, ele vai criar aquela pasta. Na verdade, o que eu fiz, desculpa, não foi criar a pasta. O que eu fiz foi salvar o arquivo como vídeos. Então, eu vou lá novamente, eu venho em arquivo, salvar como. Aqui, desculpa, eu vou colocar em área de trabalho. Vou vir nesse ícone aqui, criar nova pasta. Vou chamar essa nova pasta de vídeos, tá? Observem aqui que agora sim eu estou criando uma pasta. Vou clicar 2 vezes nela para ela poder abrir, tá? E aqui eu vou colocar o nome que eu vou trabalhar. Eu sugiro a vocês, vamos supor que a gente está trabalhando na lista 3, né? Se eu colocar a questão 5 da lista 3, então eu coloco a questão 5, letra A, que era o que a gente estava trabalhando na nossa última aula. Então eu posso colocar qualquer nome que eu quiser, mas se vocês colocarem a numeração do próprio exercício, fica mais fácil de trabalhar, ok? Eu vou chamar isso aqui de exemplo, nome do meu arquivo, e colocar salvar. Observem que a partir do momento que eu salvei, ele já aparece aqui. Lembrando que se eu não salvar agora, quando eu for compilar, o que é compilar? Transformar a linguagem de alto nível em baixo nível, ele já vai realizar essa formatação, ele já vai realizar, ele vai solicitar para você salvar. Então eu venho aqui agora, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é colocar as bibliotecas. Então eu tenho a primeira biblioteca que a gente vai trabalhar, é a biblioteca include IOStream. Uma ressalva que eu quero fazer para vocês é que o Dev C++, ele é case sensitive. O que é isso? Ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Então aqui, se você de repente colocar esse IOStream com letra maiúscula, ele vai dar um erro, ele vai mostrar um erro. Então não é o ideal que eu fique colocando maiúsculo, que é minúsculo, e assim sucessivamente. Então aqui, nós temos aqui uma biblioteca, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é isso. Se ficar de outra cor não tem problema, tá? Depende da formatação do computador. Toda biblioteca começa com cerquilha, ele vai ter a palavra include e eu vou ter esse sinal de maior e menor aqui. Dentro desse sinal de maior e menor eu tenho o nome da biblioteca. Essa primeira biblioteca é a biblioteca que trabalha com comandos de entrada e saída. Então aqui eu tenho o I de input e eu tenho o O de output. Então eu tenho o comando de entrada e saída. Se eu não declarar essa biblioteca, esses comandos eles não vão funcionar. Então o ideal e necessário que eu faça isso antes. Outra biblioteca que a gente vai utilizar é a biblioteca include locale.h. Essa biblioteca locale.h, ela trabalha com definição de língua. Então lá no meio do texto depois eu vou mostrar para vocês que existe um comando específico para definir a língua como sendo português. Se eu não colocar essa biblioteca, a linha que eu vou mencionar para poder definir a língua como português, ela não funciona. Feito isso, a terceira biblioteca que a gente vai trabalhar, que depois eu vou explicar mais à frente no próximo vídeo, é a biblioteca math.h. Essa biblioteca math.h, eu tenho que declarar essa biblioteca quando eu for utilizar operações matemáticas, como potência, raiz quadrada, raiz cúbica. Então eu utilizo essa biblioteca. Se eu não estiver utilizando essa biblioteca, eu não preciso. Por exemplo, se eu colocar, faça um programa que some 2 números, eu não preciso colocar essa biblioteca aqui, porque eu não vou estar utilizando nenhuma operação matemática, mas, na verdade, nenhuma função matemática, mas se eu utilizar também não tem nenhum problema. Então, eu venho aqui agora, coloco o comando using namespace std. Esse comando ele é obrigatório, tá? O que é obrigatório até agora? A linha 1, a linha 2 e a linha 4 até agora. E esse math.h é se tiver funções matemáticas. Mas se eu também quiser colocar obrigatório, quiser colocar todas as vezes, não tem problema. Esse comando using namespace std é um comando que define a utilização de comandos padrões, como por exemplo ponto e vírgula, parênteses, isso falando de uma forma bastante abstrata, porque se eu vou voltar para a área de tecnologia aqui, a gente vai perder um pouco do foco. Feito isso agora, eu vou colocar o int main.
O que é esse int main? É como se fosse o corpo do meu programa. Então, eu vou pôr uma chave. No caso de vocês, se não abrir, se não fechar, vocês fechem. Então, eu tenho o int main, que eu trabalho o corpo do programa, ele vai estar especificado nesse espaço aqui. Main quer dizer corpo, eu sempre vou ter esse parêntese, não precisa colocar nada dele. Isso considerando as atividades que vocês estão trabalhando em sala de aula. Esse int aqui é opcional no caso de vocês, porque a gente não vai trabalhar nada que tenha retorno. Então, eu posso colocar o int main ou eu posso simplesmente colocar o main. Aqui eu vou dar uma indentação, eu gosto de deixar o código organizado, mas essa indentação também é opcional, vocês que sabem. E o comando para poder definir a língua como sendo português é esse comando aqui. Deixa eu escrever, eu vou explicar. Então, eu tenho esse comando para definir a língua como português. Falando de forma abstrata, é como se eu dissesse, de todas as línguas, eu quero que seja utilizado nesse computador a língua portuguesa, tá? Então, essa definição aqui, ela é extremamente importante. Se eu colocar só essa linha 2 e não colocar a linha 7, não vai definir como sendo português. Se eu, por exemplo, não colocar essa linha 2, mas colocar a linha 7, vai dar um erro dizendo que a linha 7 não funciona. Por que que isso vai dar o erro? Porque essa linha 7 ela só funciona se antes eu tiver declarado essa biblioteca. Então, essas bibliotecas é como se fossem arquivos. Esses arquivos eles contêm várias informações. E quando, por exemplo, eu chego nessa linha 7 aqui, o que que faz? Para ela ser executada, é como se fosse lá dentro dessa biblioteca locale.h e mostrasse como fazer a definição da língua como sendo português. Observem que aqui eu tenho minúsculo, LCA é maiúsculo mesmo, aqui eu tenho minúsculo, então eu tenho que escrever dessa forma mesmo, tá? Outra coisa que eu tenho como sendo padrão, por enquanto, é o system pause. Esse é um comando padrão. E o que esse comando faz? Sistema operacional e eu estou solicitando que ele dê uma pausa. Então, quando eu compilar o meu programa, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse programa e ele vai ficar parado na tela preta por enquanto, porque eu não ensinei a mudar a cor. E ele vai ficar parado nessa tela preta até que eu pressione alguma tecla para poder sair. Então, esse é o comando dele. Então, se a gente fosse olhar o esqueleto de um programa, ou seja, as linhas que a gente vai utilizar em todos os programas, se eu considerar de forma básica, essas são as linhas que a gente vai trabalhar. Então, aqui eu não estou considerando nenhuma estrutura de repetição, não estou considerando nada. Uma coisa que eu queria trabalhar com vocês é a questão dos tipos de dados ainda nesse vídeo. Lá no algoritmo, vocês aprenderam que quando vocês escreviam a declarar uma variável, vocês colocavam assim, ó, declare N1, N2, que elas são do tipo inteiro. Aí vocês vinham, sublinhavam declare, sublinhavam inteiro, enfim. E também eu colocava assim, ó, declare soma real. Eu vou colocar, na verdade, divisão, vou chamar aqui de div e vou chamar de real. Divisão, vou pôr assim, e vou chamar de real. Quando eu coloco isso aqui, eu tenho três variáveis de dois tipos diferentes de dados. Lembrando que aqui seria sublinhado, tá? E é porque não tem como sublinhar. Então, eu teria três variáveis. Quando a gente declara variável, é a mesma definição que o Charles passou para vocês. Eu tenho aqui os mesmos tipos de dados ficam numa mesma linha e tipos de dados diferentes ficam em outra linha. Para poder formar o nome dessas variáveis aqui, que são os valores que vão alterar, não pode usar caractere especial, que eu não usei o tio, não pode começar com número, não pode ser uma palavra reservada, por exemplo, não posso chamar uma variável de main. Então, as mesmas regras que vocês trabalharam no algoritmo com Charles, a gente utiliza aqui para a declaração de variáveis. Então, assim, eu vou deixar aqui por enquanto, vou transformar em comentário. Um comentário de uma linha só, ele começa com barra. Se eu quisesse transformar todo o programa em comentário, se porventura ficar acima de vocês, essa linha vermelha, observe aqui do lado, é porque sem querer eu cliquei aqui, não quer dizer erro, é porque se eu clicar em vários lugares aqui do lado, ele fica a tarja vermelha, então é só vir aqui e tirar.
Se eu quisesse transformar todo o programa em comentário, então o comentário com uma linha, ele é barra barra. Quando ele é mais de uma linha, eu começo aqui com barra asterisco no início onde eu estou começando, e onde termina aqui eu ponho asterisco barra. Então eu ponho o contrário do que está lá. O que eu escrever aqui embaixo agora não é comentário, porque está fora da área que eu delimitei. Então voltando aqui, eu vou deixar esses dois como comentários e vou mostrar aqui quais são os tipos de dados. Então o inteiro lá do algoritmo, aqui ele é int. Quando a gente falava de real, aqui no deve ser mais, a gente trabalha isso como float, ou a gente chama isso de double. Lembrando que os dois são reais. O float são números com casas decimais, só que possui poucas casas decimais, e o double é quando eu tenho mais casas decimais. Quando a gente trabalha o caractere, aqui a gente tem o char, e mais pra frente eu vou mostrar para vocês como é que trabalha com mais de um caractere. Então, todas as vezes que eu vou usar variáveis aqui, declarar, por enquanto nós vamos trabalhar com esses três tipos de dados. Então, o inteiro no algoritmo se transforma em int, o real ou é float ou é double, considerando que o float tem casa decimal, mas quando eu tenho programas ou variáveis que vão ter uma quantidade de casas decimais maior, eu coloco como sendo double. Para os exemplos que a gente vai trabalhar por enquanto, o float serve, mas o double também não faz nenhuma diferença. Então assim, se lá eu declarava dessa forma aqui, que a gente está trabalhando em cima, se eu for declarar aqui no C, essa declaração corresponderia a essa declaração aqui. Deixa eu só indentar int n1, n2. Então aqui, essa declaração no algoritmo corresponde a essa declaração. Então aqui no deve ser mais, a gente começa com o tipo de dado, coloca o nome das variáveis separadas por vírgulas, pode ou não ter esse espaço aqui, esse aqui é obrigatório, mas aqui entre as variáveis é opcional, e eu finalizo com ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula ele representa o final da instrução, cada linha é uma instrução. Observe que nessa linha 1 não tem vírgula, não tem ponto e vírgula. Por que não tem? Porque eu não finalizei essa biblioteca, eu vou usar ela até o final do programa. Então, na frente de nenhuma biblioteca eu tenho ponto e vírgula. Nesse comando use namespace tem, porque eu finalizei a instrução. Aqui não tem, porque o corpo do programa não acaba aqui. Aqui tem ponto e vírgula, tá? Porque está finalizando. Nas declarações tem. Se a gente olhar aqui abaixo também. E na frente da chave não. Essa chave aqui, ela pode ser aqui, mas se eu quiser colocar aqui na frente da linha de cima e aqui junto com a outra também pode. Então assim, eu particularmente, eu gosto de deixar embaixo por questão de organização minha, mas não tem nada a ver, não faz nenhuma diferença. Agora, se eu fosse declarar essa outra variável aqui, eu teria float, divisão, float divisão. Então aqui eu não coloco a palavra declara, eu simplesmente coloco o tipo de dado e o nome da variável que eu estou trabalhando. Então assim, essas são as principais informações, as informações gerais. Observem que agora eu vou salvar e eu peço para que vocês de vez em quando salvem um arquivo quando ela já estiver salvo. Lembrando que se eu não tivesse salvo nenhuma vez, quando eu fosse compilar esse arquivo, ele ia pedir para salvar. Então, eu vou abrir um novo aqui só para mostrar para vocês. Vou abrir um novo aqui. Então, vamos imaginar que eu tivesse feito um programa aqui. E agora eu vou pedir para poder ver se tem algum erro. Vou digitar só para ele permitir. Quando eu quero compilar esse programa para ver se tem algum erro ou não, vou começar por esse. Eu venho aqui, existem algumas opções para mim poder fazer isso. Então, primeiro aqui eu tenho compilar, no meu programa o atalho do teclado é o F9. Para quem tem dúvida, pode colocar em cima que você vai ver o atalho. Então, eu aperto aqui, eu aperto F9. Compilar é só se ver se tem algum erro. O que acontece? Quando eu falo compilar, ele vai transformar essa sequência de comandos aqui, que é a linguagem de alto nível, para a linguagem de máquina, que é 0 ou 1, para poder executar. Então, assim, essa transformação, a gente chama isso de compilação. Então, a primeira coisa que eu faço é compilar. Ou então eu posso vir aqui, se eu executar o compilar, depois em seguida eu venho executar. Executar é para poder funcionar e ter aquela tela preta. Agora, se eu quiser fazer tudo de uma vez, eu venho aqui nesse ícone aqui, que é compilar e executar, que é o que eu particularmente utilizo.
Nos laboratórios, a tecla de atalho do compilar e executar é o F9, no meu computador é o F11. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ele já vai executar normalmente porque eu já tinha salvo. Então, no meu caso, ele está dizendo que existe um erro aqui nessa linha aqui. Então, por exemplo, eu gosto, não sei qual é o erro, professora. Eu, particularmente, gosto sempre de exibir janela de relatórios flutuantes, ela fica aqui embaixo. E eu gosto de avaliar o erro por aqui. Então, eu vou apertar o F11 do meu teclado, ele vai aparecer aqui a tarja preta aqui, e aí vai aparecer aqui embaixo qual é o erro que eu estou trabalhando. Observem que o erro aqui é porque não existe esse C, ele está escrito errado aqui. Então, se eu for em F11 de novo, ele vai executar, se tiver mais algum erro, ele aparece aqui embaixo. Essa barra de relatórios ela é opcional. Eu particularmente gosto porque eu aprendo a entender esses erros que estão acontecendo lá. Então, no meu aqui, nesse caso, apareceu por causa do Avast, aquele outro, eu vou mostrar para vocês. E observem que ele fez já direto a compilação sem pedir para salvar. Nesse outro exemplo aqui, vamos imaginar que a gente fez o programa, eu vou até copiar esse aqui que está aqui e vou passar para lá, só para vocês terem uma noção. Só que eu abri esse arquivo agora e não salvei, tá vendo? Então, o que vai acontecer? Quando eu vim aqui mandar compilar e executar, a primeira coisa que ele vai fazer é pedir para salvar. Então, eu vou salvar com o nome qualquer aqui. Se eu não tiver na minha pasta que eu escolhi, eu vou procurar essa pasta primeiro e vou clicar em salvar. A partir do momento que eu clico em salvar, aí ele vai compilar e executar o programa que eu executei, tá? Então, tá vendo essa tela preta que aparece? A questão é por causa do Avast, o antivírus. Se você tiver o Avast instalado, eu sugiro que você, todas as vezes que for usar o DevC, que você venha aqui do lado, vai aparecer o símbolo do Avast aqui, você clica com o botão direito e você manda desabilitar o Avast até que o computador reinicie, para que você não ficar dando erro. Isso é quando lá no laboratório dá aquele erro lá, pedindo para você se você confia ou não confia. Então lá tem essas características. Acompanhe o próximo vídeo, que no próximo eu vou mostrar um exemplo resolvendo uma situação, um problema, mostrando como fazer o programa. Vou mostrar o algoritmo primeiro e depois vou mostrar o programa.